Ela usava um uniforme cinza que ninguém queria tocar. Passava pelos corredores todos os dias, sem ser vista, sem ser chamada pelo nome, sem existir de verdade. Quando tentou algo simples, entregar um currículo, riram, não do que ela sabia fazer, mas de quem ela parecia ser. Nesta história, você não vai assistir a um discurso. Você vai sentir o peso do silêncio, o desconforto dos olhares e a crueldade que só aparece quando achamos que ninguém importante está olhando. Porque às vezes o maior erro não é humilhar alguém, é fazer isso sem saber quem essa pessoa realmente é. Antes de começarmos, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal e dizer a cidade e país que está assistindo. Vamos lá. E Kang acordava todos os dias no mesmo horário, antes que a cidade decidisse fazer barulho. O apartamento no alto do prédio ainda estava envolto em silêncio, um tipo de silêncio caro, controlado, onde nada parecia fora do lugar. As cortinas se abriam automaticamente, revelando Seul ainda cinza pela manhã, e o chão brilhava de tão limpo que refletia a luz como um espelho frio. Ela caminhava descalça, sem pressa. Nada naquele espaço sugeria urgência ou improviso. Tudo era pensado para funcionar, assim como a vida que ela levava. Na mesa de vidro, relatórios organizados por cor, gráficos ascendentes, números que confirmavam o que todos já sabiam. A empresa ia bem, muito bem. Ainda assim, Kang não sorria, apenas lia, observava. Anotava pequenos pontos que ninguém mais parecia notar. No prédio da empresa, as portas se abriam antes mesmo de ela tocar nelas. Funcionários se levantavam automaticamente, curvavam levemente a cabeça, evitavam contato visual prolongado. Não por respeito verdadeiro, mas por hábito. Kang era esse tipo de presença, silenciosa, incontestável. Na sala de reuniões, Park falava demais. Apresentava dados com entusiasmo exagerado, como se tentasse impressionar alguém que já sabia de tudo. Kang ouvia sem interromper. Apenas quando ele terminou, ela fez uma pergunta simples, objetiva. Park engoliu seco antes de responder. Mais tarde, Jung comentou sobre custos operacionais. Mencionou a limpeza, os contratos de coleta, o alto índice de substituição de funcionários. Falou como quem descreve um problema técnico, descartável. Alguém riu. Não foi alto, foi o suficiente. Kang não riu. Ela apenas fechou a pasta com cuidado, como se aquele som marcasse o fim de algo que ainda ninguém ali entendia. Seu olhar passou rápido pela mesa, pelos rostos limpos, pelas roupas caras. Tudo parecia em ordem demais, talvez limpo demais. A reunião terminou sem conflitos, como quase todas. As cadeiras voltaram ao lugar. Os copos de água ficaram pela metade e as pessoas saíram comentando trivialidades como se nada tivesse sido dito de verdade. Kang permaneceu sentada por alguns segundos a mais, observando a sala vazia. O comentário de Jung ecoava de forma estranha, não pelo conteúdo, mas pela naturalidade com que havia sido dito. Como se aquelas pessoas não fossem pessoas. Como se fossem apenas números que sujavam planilhas. Naquela noite, Kang não voltou direto para casa. Pediu que o carro seguisse por ruas menos iluminadas, bairros onde o cheiro do lixo se misturava ao de comida quente vinda de pequenos restaurantes ainda abertos. Pela janela, ela viu caminhões de coleta parando, homens e mulheres descendo rapidamente, trabalhando sem pausa, sem plateia. Ninguém os observava. No dia seguinte, Kang chegou mais cedo do que o habitual. Não chamou assistentes, não avisou diretores. Entrou sozinha em uma sala que raramente usava. Abriu o armário de arquivos antigos e encontrou pastas esquecidas, contratos terceirizados, fichas incompletas, nomes repetidos riscados com caneta vermelha. Alta rotatividade. Ela passou os dedos por uma das fichas e percebeu que quase nenhuma tinha foto. Era como se rostos não fossem necessários. À tarde, Kang fez uma ligação curta. Pediu informações objetivas. Fez perguntas diretas. Anotou horários, locais, exigências mínimas.
Não explicou o motivo. Do outro lado da linha, ninguém perguntou. No fim do expediente, entrou em uma loja simples, afastada do centro. O uniforme cinza estava dobrado em uma prateleira metálica, tecido grosso, pesado, funcional. Kang tocou o material com a ponta dos dedos por um instante a mais do que o necessário. Não era curiosidade, era constatação. Em casa, ela colocou o uniforme sobre a cama impecável. O contraste era quase agressivo. O cinza parecia absorver toda a luz do quarto. Kang observou em silêncio, como quem avalia um objeto estranho, mas inevitável. Ela não suspirou, não hesitou, apenas decidiu. No dia seguinte, ninguém saberia onde Kang estava. E isso, pela primeira vez em muito tempo, pareceu exatamente o que precisava acontecer. O uniforme cinza pesava mais do que Kang imaginava. Não pelo tecido em si, mas pelo efeito imediato que causava. Assim que o vestiu, algo mudou. Não nela, no mundo ao redor. O espelho do vestiário devolveu uma imagem sem destaque. Cabelo preso de forma simples, rosto sem maquiagem, mãos já ásperas antes mesmo do trabalho começar. Kang observou por alguns segundos, tentando reconhecer a própria postura. Endireitou os ombros por reflexo, depois relaxou. Ali, aquilo não importava. No pátio, ninguém perguntou seu nome. Um supervisor apontou para um carrinho, disse um horário, indicou um setor. Foi tudo rápido, impessoal. Kang assentiu. Ninguém esperava mais do que isso. O trabalho começou antes que o sol estivesse alto. Sacos pesados, cheiro forte, barulho constante. Ela aprendeu rápido a não fazer caretas. A cidade seguia seu ritmo, passando por ela sem notar. Pessoas desviavam o olhar. Outras tampavam o nariz de forma discreta, como se o incômodo fosse culpa dela. Em uma esquina, Park passou apressado, falando ao telefone. Parou por um segundo para reclamar do trânsito, quase tropeçou em um saco de lixo e lançou um olhar irritado na direção de Kang. Não a reconheceu. Apenas fez um gesto impaciente para que ela andasse logo. Kang obedeceu. Na área interna do prédio, o contraste era brutal. Piso claro, paredes brancas, ar-condicionado frio demais. Ela empurrou o carrinho pelo corredor e percebeu que as conversas cessavam à medida que se aproximava. Não por respeito, por incômodo. Jung, a funcionária, passou por ela rindo com alguém do RH. O riso diminuiu, virou silêncio. Jung não olhou diretamente. Apenas desviou o caminho. Durante o intervalo, Kang sentou-se sozinha, comeu em silêncio. Observou outros coletores, todos cansados demais para falar muito. Bae era um coletor, comentou algo sobre dores nas costas. Ninguém respondeu. O tempo ali parecia diferente, mais lento, mais pesado. Quando o turno terminou, Kang saiu sem que ninguém notasse. Nenhum bom trabalho, nenhum até amanhã. Apenas o som distante da porta se fechando. No caminho para casa, ela percebeu algo simples e desconfortável. Ninguém havia dito o nome dela o dia inteiro. E, de alguma forma, o mundo tinha funcionado perfeitamente bem assim. Jung dobrou o papel com cuidado excessivo, como se isso pudesse protegê-lo. O currículo estava simples demais para alguém como ela, mas completo o suficiente para qualquer vaga básica. Nenhum cargo alto, nenhuma formação que chamasse atenção. Apenas o necessário para existir dentro de uma sala. Ela esperou o horário do almoço, quando o movimento diminuía e as pessoas pareciam menos apressadas. O corredor do setor administrativo estava silencioso, iluminado demais. Kang parou diante da porta de vidro, respirou fundo e entrou. A recepcionista ergueu os olhos por um segundo. O olhar desceu, demorou no uniforme cinza, voltou rápido para a tela do computador. Currículos não são entregues aqui, disse, sem levantar a voz. Kang explicou com poucas palavras que gostaria de se candidatar a uma vaga simples, nada permanente, nada urgente. A recepcionista suspirou, apontou para uma cadeira afastada e pediu que aguardasse. Ela aguardou. Outras pessoas chegaram. Roupas limpas, sapatos polidos, pastas nas mãos. Foram chamadas quase imediatamente.
Kang continuou sentada, o currículo agora levemente amassado entre os dedos. Quando finalmente foi chamada, não entraram com ela. Apenas abriram a porta o suficiente para receber o papel. Jung apareceu por trás da mesa, olhou o currículo por cima, sem ler de fato. "Você trabalha na limpeza?" perguntou. Kang assentiu. Jung fez um gesto vago com a mão, como quem afasta um cheiro incômodo. "Essas vagas exigem boa apresentação. Talvez seja melhor procurar algo mais adequado." Não houve gritos, não houve risos altos. Apenas um sorriso curto, educado demais para ser gentil. Alguém atrás soltou um riso baixo, rápido e fingiu tossir. Kang tentou explicar que podia voltar outro dia, trocar de roupa. Jung já havia devolvido o papel, apoiando-o na borda da mesa como se evitasse contato. "Não é só a roupa", disse, desviando o olhar. "É o perfil." O currículo caiu no chão ao ser devolvido. Ninguém se abaixou para pegar. Kang fez isso sozinha, dobrando o papel novamente, agora com marcas visíveis. Ao sair, ouviu a recepcionista comentar algo com outra funcionária. Não entendeu as palavras, entendeu o tom. No corredor, Park passou apressado. Olhou para Kang, depois para o papel em sua mão e sorriu de canto, como se aquilo confirmasse algo que ela sempre soube. Kang voltou para o vestiário e trocou de roupa em silêncio. O uniforme cinza parecia ainda mais pesado quando o vestiu novamente. Naquele dia, ela não tentou mais nada, mas guardou cada detalhe. A partir daquele dia, Kang passou a perceber padrões. Não eram ataques diretos, nem explosões de raiva. Eram gestos mínimos, quase educados, mas constantes o suficiente para ferir. No início da manhã, um supervisor corrigia o trabalho sem olhar para o rosto dela. Apontava falhas invisíveis, pedia que refizesse o mesmo corredor 2 vezes, reclamava do cheiro mesmo quando o chão ainda estava molhado. Kang ouvia, assentia e seguia. No refeitório, as mesas nunca estavam cheias demais. Ainda assim, quando Kang se aproximava, alguém sempre mudava de lugar. Não diziam nada, apenas se levantavam como se fosse coincidência. Park tinha o hábito de deixar copos descartáveis pela metade nas áreas recém-limpas. Passava apressado, apoiava o copo em qualquer superfície e seguia andando sem olhar para trás. Quando Kang recolhia, ele já estava longe demais para perceber. Jung, por outro lado, preferia a distância. Falava sobre os coletores como se eles não estivessem ali. Comentava prazos, custos, atrasos, usando sempre a mesma expressão neutra. Nunca usava nomes, nunca perguntava nada. Em um dos corredores, Kang ouviu 2 funcionárias conversando baixo. Pararam ao vê-la se aproximar. Uma delas riu sem som, cobrindo a boca com a mão. A outra comentou que a empresa precisava melhorar o filtro de contratação. Kang empurrou o carrinho e passou. Bai, que trabalhava com ela na coleta, tentou brincar para aliviar o peso do dia. Disse que o uniforme cinza deixava todo mundo igual, que assim ninguém precisava se preocupar com a aparência. O sorriso dela durou pouco. Um supervisor a repreendeu por conversar demais. Kang observava tudo. A forma como as pessoas se sentiam confortáveis em diminuir alguém que não podia responder. A tranquilidade com que repetiam gestos herdados de outros, como se aquilo fosse parte do trabalho. No fim do expediente, uma funcionária deixou cair papéis no chão. Kang se abaixou para ajudar. Antes que tocasse nos documentos, a mulher os puxou de volta rapidamente. "Eu pego", disse, forçando um sorriso. "Não precisa." Kang se afastou. O carrinho rangeu ao ser empurrado pelo corredor vazio. Naquele ambiente, ninguém precisava levantar a voz para humilhar. Bastava agir como se ela não estivesse ali. E isso, Kang percebeu, era o que mais doía. Com o passar dos dias, Kang deixou de reagir. Não porque se acostumou, mas porque entendeu. Cada gesto, cada palavra atravessada, cada silêncio inconveniente começou a ocupar um espaço preciso dentro dela. Ela passou a observar com mais atenção do que nunca. Sabia quem chegava atrasado e descontava isso nos outros. Quem exigia rapidez, mas nunca agradecia.
Quem ria apenas quando estava em grupo. Quem desviava o olhar quando ficava a sós. Gang não anotava nada em papel. Não usava o telefone. Não fazia perguntas. Guardava tudo no mesmo lugar onde sempre guardara números, estratégias e decisões difíceis. Em uma manhã chuvosa, Parker reclamou do piso molhado e exigiu que fosse seco novamente, mesmo sabendo que o corredor seria usado em minutos. Gang refez o trabalho 2 vezes. Park passou pela terceira e deixou marcas de sapato. Não comentou nada. Young participou de uma reunião rápida no corredor. Falava sobre eficiência, sobre imagem da empresa, sobre padrões. Enquanto isso, Kang esperava com o carrinho parado, sem ser convidada a passar. Quando o grupo se dispersou, Jung seguiu sem perceber que havia bloqueado o caminho. Bai, ao contrário, começou a notar o olhar atento de Kang. Perguntou se ela estava bem. Ofereceu água. Foi interrompida por um supervisor antes que pudesse continuar. Kang agradeceu com um gesto curto. Havia um ritmo invisível naquele lugar. Um acordo silencioso entre quem podia e quem não podia. Kang passou a reconhecer esse ritmo e a se mover dentro dele sem causar ondas. No final de cada dia, ao tirar o uniforme, ela sentia o peso acumulado não nos braços, mas na memória. Nada ali era isolado. Tudo se repetia, tudo se sustentava. Na última noite daquela semana, Kang ficou alguns minutos a mais no vestiário. Observou o uniforme cinza pendurado, agora marcado por uso, por dobras, por pequenas manchas impossíveis de ignorar. Ela passou a mão pelo tecido devagar. Não havia raiva em seu gesto, havia clareza. E quando Kang saiu dali, sabia exatamente o que precisava ser feito. O último dia começou como todos os outros. O mesmo uniforme cinza. O mesmo ponto de encontro. As mesmas ordens ditas sem cuidado. Nada indicava que algo estava prestes a terminar. Gang trabalhou com a mesma precisão de sempre. Empurrou o carrinho pelos corredores claros. Recolheu o que deixavam para trás, limpou marcas que voltariam a aparecer minutos depois. Ninguém prestou atenção. Park passou por ela 2 vezes naquela manhã. Na primeira, reclamou do atraso de um setor. Na segunda, pediu que limpasse novamente uma sala que ainda estava impecável. Kang assentiu em silêncio. Jung cruzou com ela no elevador. Apertou o botão com impaciência, olhou o relógio e suspirou quando percebeu que o elevador faria paradas. Kang manteve os olhos baixos. Jung saiu antes, sem um olhar para trás. Durante o intervalo, Bai sentou ao lado dela. Falou sobre o fim de semana, sobre o cansaço acumulado, sobre planos pequenos que talvez nunca se concretizassem. Kang ouviu com atenção. Quando o tempo acabou, levantou-se primeiro. No fim do turno, ninguém conferiu sua saída. Nenhum supervisor pediu relatório. Nenhuma despedida foi dita. Kang devolveu o carrinho ao lugar de sempre, lavou as mãos com cuidado e entrou no vestiário vazio. Tirou o uniforme cinza lentamente. Dobrou-o com o mesmo cuidado que tinha no primeiro dia. Colocou-o dentro da bolsa simples que usou durante toda a semana. Antes de sair, olhou uma última vez para o espaço. Os bancos gastos, os armários marcados pelo tempo, um ambiente que funcionava sem perguntas. Do lado de fora, o ar parecia diferente, mais leve. Não porque o peso tivesse ido embora, mas porque havia sido compreendido. Kang caminhou até a saída sem ser notada. Passou pela porta automática que se abriu para todos, menos para ela, durante tantos dias. Naquele momento, o disfarce terminava. Mas ninguém ali sabia disso. A convocação chegou sem explicação. Um e-mail curto, enviado a todos os gestores e setores administrativos, solicitando presença imediata na sala principal. Não havia assunto. Não havia remetente claro. Apenas a palavra obrigatória. Park foi um dos primeiros a estranhar. Cancelou uma ligação, ajeitou o paletó e seguiu pelo corredor tentando adivinhar o motivo. Jung chegou logo depois, revisando mentalmente números que não fechavam desde a última semana. Ninguém parecia relaxado. A sala foi se enchendo devagar.
Murmúrios baixos, celulares silenciados, olhares trocados com cautela. A tela à frente permanecia apagada. O relógio avançava sem pressa. Quando a porta se fechou, o silêncio se instalou de vez. As luzes diminuíram levemente e a apresentação começou sozinha. Não havia música. Apenas uma lista de nomes surgindo na tela, um por um, acompanhados de datas e setores. Algumas pessoas se inclinaram para a frente. Outras prenderam a respiração. Parker reconheceu o próprio setor antes de reconhecer o próprio nome. Engoliu seco. Jung cruzou os braços, desconfortável. A cada novo nome, o ambiente ficava mais pesado. Ninguém explicava nada. Nenhuma voz conduzia a apresentação. Apenas fatos projetados, frios, incontestáveis. Quando a lista terminou, a tela ficou preta por alguns segundos. Longos demais para serem ignorados. Alguém pigarreou. Ninguém falou. A porta ao fundo da sala se abriu. Todos se viraram ao mesmo tempo. E foi então que o choque começou a se formar. Não pelo que foi dito, mas por quem estava entrando. Kang entrou na sala usando o mesmo uniforme cinza. O tecido simples destoava de tudo ao redor, das cadeiras de couro, da mesa longa, das roupas caras. Por um instante, ninguém reagiu. O choque ainda não havia encontrado forma. Ela caminhou devagar até a cabeceira da mesa. Park franziu a testa, tentando entender. Jung desviou o olhar, como se a presença dela ali fosse um erro logístico. Ninguém disse nada. Ninguém ousou. Kang parou, abriu a bolsa simples que carregava e retirou o crachá falso. Colocou-o sobre a mesa com cuidado. Em seguida, puxou a cadeira da cabeceira e sentou-se. Só então levantou o olhar. A tela atrás dela acendeu novamente, um único slide. O nome completo de Kang, o cargo máximo da empresa. O silêncio se tornou absoluto. Park empalideceu. Jung sentiu o ar faltar. Algumas pessoas entenderam na hora. Outras precisaram de segundos a mais para conectar o uniforme, os corredores, o carrinho, o currículo dobrado. Kang não explicou, não acusou, não levantou a voz. Apenas permaneceu ali, sentada à frente de todos, usando o uniforme que ninguém quis ver. A reunião foi encerrada sem aplausos, sem perguntas, sem despedidas. E naquele dia, enquanto Kang se levantava e saía da sala, todos finalmente entenderam quem ela sempre foi e quem eles escolheram tratar como se não fosse ninguém. Se essa história tocou você de alguma forma, não saia sem deixar seu comentário aqui embaixo. Conta pra gente, já presenciou ou viveu algo parecido? Sua experiência pode ser o ponto de partida para alguém encontrar coragem. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação, porque aqui trazemos histórias que inspiram transformação, coragem e consciência. Até o próximo vídeo.